E como ele mesmo disse, ainda é um admirador do partido, apesar de algumas pessoas. Célio, pela primeira vez, o PT administra Santa Cruz do Rio Pardo. O PT conseguiu a prefeitura, sem ao menos conseguir eleger um vereador. Primeiro, por que o PT não consegue eleger um vereador em Santa Cruz? Porque desde sua fundação em Santa Cruz do Rio Pardo, e aí eu tenho a meia culpa. Meia culpa? Sim. Nós não fomos competentes de trabalhar um quadro de filiados que tivesse ao menos a capacidade dentro do município de estar buscando esta eleição. Por quê? Uma eleição de vereador no município do Porto de Santa Cruz, ela é muito difícil, ela é muito árdua. A campanha, você precisa... Nós lançamos em todas as eleições, foram 3, candidatos a vereadores. Mas, com todo o respeito da palavra, candidatos a vereadores que não tinham um gato para puxar o rabo, que dependia do partido para que se criasse todo um material de campanha, que ficava no partido, ou até mesmo no candidato a prefeito, porque nós sempre dependemos do doutor Otacílio como candidato a prefeito, desde a primeira eleição de 2004. E aí, diante do poder econômico do candidato, nós tínhamos um problema grave, que era os candidatos a vereadores querer recurso financeiro para bancar, ou seja, bancar a campanha dele. E não é assim que funciona a política, né? O candidato ele tem que ter um mínimo de preparação. Embora nós, do Partido dos Trabalhadores, realizamos vários cursos de formação política, que é o que eu defendo, o candidato tem que ter um mínimo de conhecimento político, saber o que é político, o que é ser vereador, no caso, e depois ele ter o quê? Liderança de bairro, comunidade. E nós, infelizmente, não conseguimos trazer para o quadro pessoas desse nível. E aí nós perdemos. Tá? Se levar em consideração a tradição do município, aonde, com todo respeito, uma tradição arcaica, por isso que Santa Cruz é o que é, muito tempo parado, né? Ela não progrediu. Não houve um progresso no município, como ocorreu em muitos municípios, que é mais liberal, tem mais liberdade, não tem esse ranço quando se fala em Partido dos Trabalhadores. E isso gerado pela elite, né? Porque a elite sempre tem, ainda até hoje tem, em Santa Cruz ainda tem. Hoje você tem indústrias em Santa Cruz no qual, às vésperas da eleição, o empresário faz a reunião e determina para os trabalhadores, votem no fulano ou na fulana. Senão vocês vão se arrepender. Isso existe em Santa Cruz do Rio Pardo, eu falo sem medo de errar. Então isso, nós não tivemos o partido internamente competência para criar quadro. E aí você já viu, 3 eleições e não consegue eleger vereadores. Por falta de competência mesmo. Por falta de ter um nome, uma liderança, né? Você tem que criar aquela liderança, ela tem que surgir naturalmente dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro do bairro. E ela estar filiado no partido, e aí o partido investe nela, nessa liderança, para que ela então consiga o coeficiente. O coeficiente de Santa Cruz do Rio Pardo ele é alto. Nas eleições nós saímos, se não me falha a memória, uma eleição chapa pura, foi a primeira, não me recordo, 2004, depois coligado, e agora essa última também, acho que foi coligada. Mas o potencial de voto dos candidatos dos demais partidos dentro da coligação, olha o absurdo. Contra a minha vontade, dentro do PT. O DEM é adversário mortal, como dizem, do Partido dos Trabalhadores de Santa Cruz do Rio Pardo fez coligação, porque pessoas do partido, para levar vantagem, se coligou com o DEM de Santa Cruz, na chapa de vereadores. Então vamos coligar também para apoiar o doutor Otacílio para prefeito. Não. Na minha opinião, com todo respeito ao Partido Democrata, dos Democratas, tá? Que é um partido, inclusive, que está para ser extinto, né? Que é uma discussão. Extinto porque vai fechar com outro, né? E ele vai deixar de existir. Mas o DEM de Santa Cruz do Rio Pardo o PT se coligou com o DEM, com o PV, para vereador, uma coligação absurda, porque o DEM é oposição do Partido dos Trabalhadores, não deveria. E aí o PT teve voto de legenda, teve voto dos seus candidatos e transferiu para que os colegas políticos do DEM fossem eleitos, ou seja, captasse todos aqueles votos para atingir o coeficiente. Isso, eu prefiro não eleger vereador. E quando tiver que eleger o primeiro vereador, tem que eleger, vai eleger, mas tem que ter competência. Por quê? Para ser eleito também, qualquer pessoa filiada que não tem o mínimo possível para ser vereador, é melhor não. Hoje o PT não tem nenhum eleito na Câmara, e eu entendo que, dentro do quadro de filiados do PT,
com raras exceções, mínimas exceções, graças a Deus que não tem, senão o PT ia passar vergonha. Porque não tem gente competente para ocupar o cargo, a função de vereador no município. E para ser igual a alguns que está lá, eu defendo não ter. E a administração PT em Santa Cruz, através do Dr. Otacílio Parras Assis? Graças a Deus que ele é o prefeito. Por 3 anos, 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Graças a Deus que ele é o prefeito. Eu, desde quando uma afiliada nossa me solicitou, Sérgio Gimenez, na época, eu gostaria que o senhor fosse atrás do doutor Otacílio, ele é médico e tal, e traga ele para o partido, porque no futuro ele vai ser o nosso candidato e vai ser o nosso prefeito. Que era a professora Regina, nunca me esqueça um encontro nós na Câmara Municipal. O ano era 2001, logo após a fundação. A partir dali eu pus essa missão, devo convencê-lo. E ele era meu médico, ortopedista. E numa das consultas, eu levei a ficha de filiação. Hoje eu pago a consulta com essa ficha. O dia que o senhor me devolver ela preenchida, eu volto a pagar a consulta. Uma conversa meio que brincadeira, né? Mas passou muito tempo, nós conversamos bastante e até um dia ele me devolveu a ficha. Foi muito bom o doutor Otacílio ter vindo para o Partido dos Trabalhadores. E a partir dali, nós interpretamos que deveríamos trabalhar com ele e ele ser o candidato. Tanto que foi em 2004. Em 2004, uma coisa muito interessante, né? Por 3 ou 4 vezes ele foi candidato e desistiu de ser candidato. Isso para a mídia. Eu vou dizer a mesma coisa que o vice fala hoje. Eu sou vice-prefeito e sou presidente do PT. Oficialmente, o prefeito não me trouxe nenhuma carta de desfiliação e nem veio conversar da desfiliação. Então, interpreto que isso tudo é especulação, enquanto não se confirmar a desfiliação, a mudança partidária do atual prefeito. Eu digo que... Agora, sério, desculpa te interromper. Como que é especulação se o próprio prefeito já declarou, inclusive para mim, eu ouvi, eu gravei, nós temos aí, que ele não está contente, que ele fala que o PT tomou outros rumos, ele fala que o que você falou também, a velha guarda do PT assumiu o PT, ele não está contente e ele não esconde com ninguém que se o Kassab criar o PL, ele vai para o PL. Como que é especulação, Célio? Especulação ele mesmo deu, mas eu acredito que ele deve estar arrependido. Acredito que em breve ele virá nos órgãos de imprensa para dizer que ele vai ser... Já está dizendo, né, nas últimas entrevistas, quando questionado, ele já está desviando o foco, porque o doutor Otacílio não vai sair do PT. Se ele sair do PT, ele vai ser um grande erro político que ele vai tomar, questão política, carreira política dele, vai ser um grande erro porque ele se formou dentro do PT. Agora há pouco, instantes atrás, eu disse de que surgem lideranças e lá em cima os grandes podavam. O doutor Otacílio hoje está surgindo como uma grande liderança do Partido dos Trabalhadores e está provando para a sociedade, para o Partido dos Trabalhadores, que aquilo que está lá em cima ocorrendo com membros do Partido dos Trabalhadores não é o partido instituição, e sim pessoas. Até mesmo dizer para o doutor Otacílio, olhando na Câmara, que não faz muito tempo, numa conversa que tivemos a respeito dos escândalos, questionei o doutor Otacílio, há pretensão do senhor sair do PT em virtude disso? Porque, diante das investigações, os quadros não são bons, favoráveis. O doutor Otacílio me respondeu com a seguinte forma: vou permanecer no Partido dos Trabalhadores e disputar a reeleição no Partido dos Trabalhadores, porque o que está sujo não é o Partido dos Trabalhadores instituição, e sim pessoas. E o que ocorre lá não atinge Santa Cruz. E o doutor Otacílio foi perfeito nesse raciocínio. Por quê? O que acontece com o Partido dos Trabalhadores de Santa Cruz do Rio Pardo não tem nada a ver com o que acontece com as pessoas que estão filiadas ao partidos que pertencem ao nível nacional. Nós temos que separar isso. Nós não podemos colocar todo mundo dentro de um balaio. Quando eu tenho uma caixa de laranja, descubro uma podre, eu tenho que tirar ela. E é o que está ocorrendo. E eu vou fazer uma defesa aqui, me desculpa, mas isso tudo ocorre porque a presidência da República, o ministro da Justiça, determinou que a Polícia Federal, através do chefe, né, da Polícia Federal, que hoje
não é indicado pelo presidente como era há algum tempo atrás, carta branca para que se investigue tudo, não importa que seja do PT, do PSDB, quem quer que seja, nós temos que passar o Brasil a limpo. A partir daí nós vamos, o Brasil tem rumo, tem futuro, então eu não posso querer trazer o que ocorre com pessoas que são filiadas ao partido aqui para o município de Santa Cruz. E o doutor Otacílio tem que permanecer no Partido dos Trabalhadores, porque depois de 12 anos de administração do PSDB, foram 12 anos parado no tempo, uma administração pífia de 2 prefeitos do PSDB, o doutor Otacílio prova e demonstra na prática que é o contrário, que pode sim fazer muito mais pelo município, fazer o município se desenvolver. O básico, pelo menos, dá para se fazer com muita tranquilidade, com seriedade, transparência e muita honestidade. E pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eu fico muito sentido quando ouvi ele, pela boca dele, num órgão de imprensa, dizer que sairia do PT pelo que está ocorrendo. Me desculpa. Não, doutor. O senhor não sai pelo que está ocorrendo, porque o senhor já me confirmou que o senhor fica para demonstrar que o PT é muito além, muito acima da instituição partidária do que está ocorrendo. Um erro fatal no futuro político se sair. Por quê? Quando o Célio Gimenez foi na primeira entrevista para um órgão de imprensa em Santa Cruz do Rio Pardo, após a fundação, me foi perguntado. E o PT deu a resposta. Foi criado em Santa Cruz para disputar a eleição, e não para ficar na sombra dos partidos que ali estão. E 3 eleições disputamos, e 3 eleições teve candidato no majoritário. E devo dizer ao doutor Otacílio que, em 2016, o Partido dos Trabalhadores terá candidato próprio no Executivo, porque nós teremos o doutor Otacílio candidato. Se ele sair, cometerá um erro, porque a eleição dele foi pelo Partido dos Trabalhadores e não pelo PL, que nem existe, está para ser fundado, e por um outro partido qualquer. Ele será candidato, o PT terá candidato, e o candidato será o doutor Otacílio. Talvez algumas pessoas possam não concordar nisso que eu estou dizendo, mas o tempo vai dizer. E se, por um acaso, o doutor Otacílio deixar efetivamente o Partido dos Trabalhadores, ele tem feito um discurso que eu particularmente não concordo, que somos todos amigos, não tenho problema com o grupo do PT em Santa Cruz do Rio Pardo. O grupo do PT de Santa Cruz do Rio Pardo precisa de reformulação. E esse grupo não é unido a ponto de manter uma candidatura do doutor Otacílio em outro partido. Ele terá problema, vai ter resistência. E se bobear, vai ter candidato próprio contra o doutor Otacílio. Porque política é isso. Agora, eu, particularmente, digo, não estou filiado a partido algum e defendo o doutor Otacílio reeleito prefeito. Santa Cruz precisa de mais 4 anos com o doutor Otacílio para acabar tudo que está aí em andamento, que ele não vai ter condições de cumprir com o termo do mandato, e iniciar outras obras importantes. Até mesmo porque, embora não tenham afinidades, mas ele, dentro da administração, conseguiu uma pessoa muito importante dentro da administração, que foi muito competente para buscar, primeiro limpar o nome, tirar o nome de Santa Cruz do SPC e do Serasa, como diz, para as pessoas entenderem. Porque, popular. Isso, porque não tinha liberação de verba federal, algumas sim, porque não merecia ali verbas de emendas, algumas coisas nesse sentido, poderia estar, mas outras verbas, alguns convênios eram barrados porque devia, diante da besteira, né, das irregularidades causadas pelos os antigos prefeitos. Então, foi limpado o nome do município lá em Brasília, nos órgãos, nos ministérios, e hoje nós vemos em Santa Cruz até chovendo, maravilhoso, enxurrada, e eu digo enxurrada de água e enxurrada de dinheiro para o município poder, através do prefeito, que é um grande gerenciador de dinheiro, administrador de dinheiro, competentíssimo, muito competente na administração, e somente uma pessoa que é muito competente na administração, que faz com que todo esse volume de dinheiro que venha para o município, que está vindo, porque nenhum outro município, acredito, no estado de São Paulo, está recebendo tanto dinheiro como Santa Cruz está recebendo. Então esse é o momento, e às vezes eu fico até meio preocupado, porque a hora que acabar a tempestade desse dinheiro, talvez pode secar a fonte, porque nós não sabemos o que vai acontecer em Brasília. Então vamos fazer tudo o que nós temos que fazer e guardar um pouquinho, segurar, porque se acontecer alguma coisa, a gente... Tá? E o maior exemplo disso que eu estou falando foi numa entrevista recente
do atual administrador da Santa Casa, estamos no azul, ou seja, limpou todos os credores e tal, e hoje trabalha com uma certa folga. Não pode relaxar. E é o que eu entendo que está ocorrendo. Agora você elogiou a pessoa e não falou o nome dela. Não quero citar nomes, eu vim aqui, o único nome que eu posso citar aqui é o do Dr. Otacílio e o do Benedito, que são pessoas que, as demais, eu vou fazer críticas, e aí vistam as carapuças, eu não vou citar nome justamente para não gerar problema. Pedido de direito de resposta que não vai levar a lugar algum, só vai ocupar o tempo desse órgão de imprensa muito importante. Não vou citar nome aqui de pessoas que não vale a pena. Nem quando você elogia, você elogiou essa pessoa. Mas eu disse lá no início da fala que eu não tenho afinidade, eu não vou citar nome. Tá, mas o sobrenome não é o tem mesmo. Crédito, Sobrenome crédito, é o mesmo. Não tem crédito. Sobrenome é o mesmo. Não posso dar crédito àquele que eu não tenho afinidade. Tá bom. Tá certo, mas legal você não ter afinidade e elogiar o trabalho da pessoa. Elogio o trabalho, o profissionalismo. Tá? Eu acho que isso foi muito importante para o município. Olha, se todos os secretários do Dr. Otacílio fossem igual este ou mais um outro que tem. Nós temos secretário em Santa Cruz do Rio Pardo, com todo respeito, tá, secretariado? Entendam como quiser. Mas tem muitos de vocês que tem que sair do cargo. O doutor Otacílio, infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de buscar as pessoas para ocupar. Por quê? Porque o salário de secretário é muito baixo. Aqui eu vejo vereador brigando para não. Porque o doutor Otacílio queria melhorar, para dar condições, porque você não consegue buscar um cidadão, independentemente de partido político, mas um profissional que vem e exerce um bom trabalho. Porque o dinheiro, o cara tem que sobreviver com o salário de secretário, pagar as contas, escola dos filhos, isso, aquilo. Então a dificuldade é muito grande. Aí negocia-se e se discute com o que tem. E infelizmente, é que nem o time da esportiva, não tem dinheiro para montar um bom time no começo, depois pega restoio. É o que diz lá na roça, restoio. Ou seja, pega o que tem e me desculpa, é comer, beber, dormir e levar os 4, 5 pau para casa e não tem retorno nenhum. Tem secretaria em Santa Cruz do Rio Pardo que merece muito mais, embora tenha um trabalho, mas merece muito mais. Merece muito mais. E eu tenho exemplo. Se fala assim, o Célio está falando besteira. Há um grupo hoje na cidade de evangélicos fazendo um trabalho de evangelização que a Secretaria Social não teve competência de acomodá-los. Me empurrou para o vice-prefeito. Não estou falando mentira. Lá no sindicato foi feito cama, alojamento, fogão, tudo possível para dar um mínimo de acomodação, porque os evangélicos não tinham condições. Está pagando um hotel, uma pensão, procurado. Isso é uma falha muito grande. Esta é a crítica. Deveria um pouco mais a Secretaria Social trabalhar. Por quê? Ah, mas nós não podemos fazer. Então não diga que vai fazer. Porque eles vieram com a promessa que seria feito. Foi feito os contatos e tudo mais. Não estou na política, não estou aqui fazendo política contrária à oposição. Mas é falha. Essas falhas devem ser corrigidas. A Secretaria falou que poderiam vir e chegar. A informação que tenho é que... Porque ninguém vem à toa. Não são andarilhos. É um grupo de evangélicos fazer uma evangelização no município, fizeram contato e, olha, vocês podem vir, vai ter acomodação para vocês e tudo mais, não vão ficar ao relento. E chegou aqui, não foi bem isso. O sindicato acomodou. Tá? Então, essas coisas, aí sim a oposição descobre isso e gera crítica. Para a oposição não descobrir e ficar dando crítica, eu mesmo estou falando, porque eu defendo a administração e esses erros, se eu não souber reconhecer os erros, mas não precisa falar para a sociedade. Precisa sim, porque nós somos honestos. Tá? Não é porque somos do Partido dos Trabalhadores, embora não seja, mas defendo. Nós somos honestos até. Eu, particularmente, sou diferente. O doutor Otacílio é diferente, tem que se manter no Partido dos Trabalhadores. Agora, Célio, o tempo está estourado, vou pedir para que você seja rápido, eu tenho mais 2 perguntas a fazer. Vamos lá. Nós vamos em duas hipóteses, duas coisas que podem acontecer. A primeira, Otacílio cumpre a palavra que disse para você, permanece no Partido dos Trabalhadores e o Otacílio já declarou também que o dito vai permanecer como seu vice. Ele vai encontrar resistências. Inclusive, o maior nome do PR hoje, que é o deputado estadual Ricardo Madalena, já declarou no nosso SC Notícias que não é bem assim, que tem que ter conversa, senão o PR pode ir para outro caminho. Otacílio permanecendo no PT, mantendo o dito como vice, ele vai ter dificuldade para manter essa coligação? Veja bem, o deputado do PR já fez uma ameaça através do órgão Santa Cruz News, onde eu tenho até o jornal guardado, aonde o deputado disse o seguinte, que, independente do que ocorra, para efeito de PR fechar a coligação, tem que se discutir o vice com o PR, senão, provavelmente não tem coligação. O deputado não está habilitado a dizer isso, nem a afirmar isso.
Embora seja do PR, seja deputado. A autoridade maior do PR de Santa Cruz do Rio Pardo, que é deputado. Porque na última eleição, nós tivemos o aval do deputado, que até então não era, né? E foi feita a coligação. E lá foi implorado para o PR dar o vice. Cláudio Gimenez era o candidato a prefeito. PR, me dá o vice, que nós dois estamos coligados. Depois daquelas vindas e vindas de todas as reuniões, que eu muito participei. E ali o PR, porque o Cláudio Gimenez era o candidato, se negou. Não, mas nem o... Com todo o respeito... Não vou dizer nome, não. Não deu ninguém. Por quê? Porque não acreditou na candidatura do Cláudio Gimenez. Coligou, mas não acreditou. E quis levar vantagem na chapa de vereadores. Vem o deputado hoje dizer que se o doutor Otacílio não discutir vice com o PR, fica complicado discutir coligação. O doutor Otacílio ganhou, PT e PR, e nenhum outro partido mais coligou. Muitos apoio teve, mas não a coligação oficial. Eu entendo que o doutor Otacílio não deveria ter afirmado nada. E o Ricardo Madalena não deveria ter afirmado nada, porque a política é muito dinâmica. Não deveria. Cometeram erros. Cometeram erros. Isso agora tem que chegar lá na frente e discutir. Agora, se eu for levar o pé da letra que o Ricardo disse, o doutor Otacílio se mantém no PT, ele tem que se manter no PT com muita hombridade e manter o vice, sim, Benedito, porque estão fazendo essa dupla um excelente trabalho. E ganhou a eleição com muito esforço na campanha, e o eleitor acreditou nessa dupla, estão aí os serviços, está sendo demonstrado. Então, eu acredito que isso não precisa temer nem nada. Agora, o doutor Otacílio sair do PT e manter o Dito como vice, eu acredito que aí vai ter muito trabalho. Por quê? Porque todos os demais partidos estão de olho nessa vaga de vice. Não é só o PR, todos. Por quê? Depois o doutor Otacílio não é mais candidato, aí vai sobrar livre, né, para todo mundo. E aquele que é vice sai na frente. Já tem muitos pontos, né, para computar ali na sua campanha. Então vai ser uma briga muito grande. Agora, eu fico sentindo que muitas declarações são dadas por essas pessoas que, infelizmente, não estão bem assessoradas. Uma grande liderança tem que ter uma grande assessoria. Por quê? A assessoria conversa muito e orienta muito para que o líder não fique falando besteira. Embora a gente fale muita besteira e por muitas vezes a gente é exacerbado nas palavras, mas também em determinados momentos as lideranças são exacerbadas, tanto nas palavras como nos atos. E aí pecam, erram, e depois tem que dar um jeitinho para voltar atrás e consertar a besteira que foi falada. Acredito muito na candidatura e reeleição do doutor Otacílio pelo PT e o Benedito vice, e o PR coligando para acrescentar. É essa a palavra. Acrescentar com o doutor Otacílio. O deputado não medir esforços e acrescentar com o doutor Otacílio. Tá? Nada de querer rachar aquilo que está dando certo. Vamos agora na outra hipótese, na outra possibilidade. Otacílio cria-se, o Kassab cria-se o tal do PL. Otacílio vai para o PL. Também, com certeza, vai ter dificuldades de se manter o Dito como vice, que é um outro partido, vamos ter outra negociação. O Dito não é o vice. Você falou, PT daí é você que, entre aspas, faz uma ameaça. O PT pode ter um candidato. E, naturalmente, hoje o candidato seria o vice-prefeito Dito? Numa visão lógica, sim. Numa visão lógica do quadro instalado, sim. Seria o vice Benedito candidato a prefeito. Porém, a decisão de candidatura não é exclusiva. O candidato ele se coloca como candidato, mas há uma discussão interna, mínima, mas há uma discussão interna, aonde pode demover essa vontade ou dizer, olha, não, tem o fulano também. E aí, dentro do regulamento, tem aquela questão de fazer a eleição interna, lá, tudo, a convenção, tudo interna, e todos os cidadãos são convocados para votar, né? É a prévia, né, que se fala, né? A prévia interna partidária. Porque se o Dito se coloca e o Cláudio Gimenez se coloca para estragar, porque eu defendo o seguinte, se o doutor Otacílio sair do PT, agora, o mês que vem, como foi falado, eu acredito que não saia, porque ele respeita o Partido dos Trabalhadores e as pessoas do partido. Ele tem uma história dentro do partido. Se sair, ele tem que levar com ele todos os secretários que estão filiados no PT, todos os cargos, porque senão o PT vai trabalhar para desfiliar, expulsar. Porque o PT não pode manter... mas nós somos amigos. Amigo, política, política.
Amigo tem que ter comprometimento, não pode ter trairagem. Então, por exemplo, agora já falei já mais de uma vez, Claudio Mendes, presidente da Codesan, se o doutor Tarcísio sai do PT, ele tem que sair do PT para continuar presidente, senão ele tem que deixar a presidência. E se colocar como candidato a prefeito pelo PT. Porque o PT nasceu para disputar a eleição. Mas você falou que não pode haver trairagem. Mas porque aí vai de encontro. Peraí. Você falou que não pode haver trairagem, mas você foi traído por essas pessoas. Sim, exatamente. Será que eles não vão trair novamente? Aí é que está, né? Por isso que eu deixei o PT, veja bem, vai de encontro, se manter isso, se manter o doutor Otacílio num PL, que surgiu um tal de PL, e essas pessoas do PT se manter nos cargos, vai de encontro com o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse recentemente numa palestra, que as pessoas do PT estão ocupando o cargo por interesse próprio pessoal, dinheiro e poder. E eu, particularmente, não defendo isso. Então, se o doutor Otacílio sai do PT, todos os demais têm que acompanhá-lo, porque são homens de confiança dele, ocupam os cargos. Mas eu acredito que o doutor Tarcísio permaneça. Fique e as pessoas fiquem. Porque o PT tem que reestruturar. Essas pessoas vão embora, todo mundo vai embora, o partido se reestrutura. E o partido não é legenda de aluguel, sempre disse isso. Não é como um vereador disse que agora vai se criar um outro partido aí para juntar força, ficar de tempo, isso, aquilo. E um vereador histórico, né? Histórico não pelo trabalho, mas sim pelo tempo. Tá? Vamos fundar agora um tal de PPS que é para fortalecer isso. Poxa, legenda de aluguel mais uma vez. Nós temos que acabar com isso, nós temos que ser responsáveis e não querer mais enganar o povo de forma que vou utilizar dessa legenda para aumentar meu tempo, porque vai mudar a questão de tempo de propaganda também de rádio, televisão. Quer dizer, tudo para se levar vantagem. Não é assim que funciona. Tá? Ó, tem uma coisa muito importante. Eu estou dizendo tudo isso de coração aberto, porque tem muita gente que vai ficar falando aí que eu sou bocudo, que é isso, que é aquilo, né? Aqui fala com responsabilidade, tá? Aqui fala porque conhece. Não tenho problema nenhum com o doutor Otacílio. Sou eleitor do doutor Otacílio e defendo a candidatura dele. E tenho certeza que será reeleito pelo PT. Caso contrário, ele corre risco de perder a eleição por outro partido. Por quê? Os mais de 9 mil votos que ele obteve na eleição não é pessoal. Ele tem que ter inteligência disso, ele sabe disso, ele tem que ter assessoria que converse muito com ele sobre isso, porque ele não tem. Porque ele é cercado de muita gente. Politicamente, não. Então, ele precisa tomar muito cuidado, porque os 9 mil votos não é dele, liderança. Ele tem parte. Tá? Parte veio dos apoiadores informais dos outros partidos e parte do pessoal do Partido Trabalhador que foi para a rua. Teve um trabalho. Tá? Porque queira ou não queira, com toda a resistência da população, aqui dentro do estado de São Paulo, a rejeição do partido já não é a Santa Cruz do Rio Pardo, é o próprio estado. E isso se confirma com a eleição de Geraldo Alckmin, que eu não acredito que o povo do estado de São Paulo continue cometendo erros. Os caras estão lá não sei quantos anos, o estado de São Paulo está numa draga que só Deus sabe. Vocês vão ver a população do estado de São Paulo quando Geraldo Alckmin, PSDB, deixar o poder. Mas o país, buraco que está. O país não está numa draga? O país por completo? Não. Essa tal de crise que todo mundo fala, deixa de ser, é uma crise criada, montada... Deixa de ser fanático, Célio Jimenez. Vou dizer para você que não existe essa crise toda. A crise é uma crise criada pela oposição. Tá. Por quê? Eu queria dizer o seguinte, que crise é essa que Santa Cruz do Rio Pardo está toda, a administração está todo vapor investindo no município? Que crise é essa que a iniciativa privada de Santa Cruz? Célio, o ministro da Fazenda falou que não sabe o que fazer, Célio. Como não tem crise? E ele é banqueiro, né? Mas está lá. A crise não existe. Para mim, particularmente, ela não existe. A Tá, partir do momento que eu vejo o empresário... Sua. Não, Santa Cruz do Rio Pardo está sediado numa região economicamente muito rica. É muito forte economicamente. Nós temos aqui grandes fazendas, grandes pecuaristas, grandes indústrias. Nós temos... Olha, se existisse toda essa crise, no momento de eu investir o meu dinheiro eu como empresário, eu deveria repensar. Eu não posso como empresário... É claro, eu tenho condição de fazer isso, que é marketing. Mas a partir do momento que você vê uma indústria investindo num clube de futebol alguns milhões, outra indústria investindo aqui alguns milhões, isso, aquilo, que crise é essa? Todo mundo, as arrozeiras são as maiores empresas de Santa Cruz do Rio Pardo, estão todas produzindo, graças a Deus, não há demissão. Eu sou oriundo, eu fiquei muitos anos no movimento sindical na capital e aqui eu assessoro como advogado alguns sindicatos da região. Tá? Santa Cruz é região, eu sou advogado desse sindicato. Conversando com os presidentes, determinado setor está tendo sim demissões. Mas outros não. Não há demissões. Está tendo produção.
E a gente sempre fala, não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra qualificada. Santa Cruz do Rio Pardo pagou um preço muito caro com o Senai que foi instalado. Santa Cruz pagou um preço muito caro com aquela arquibancada que está abandonada lá. Santa Cruz pagou um preço muito caro com aquela concha acústica. Santa Cruz pagou um preço muito alto, quando vocês falaram agora há pouco na questão da secretaria. Já era para aquela arquibancada que foi feita nova atrás do lote, ter todas as salas lá dentro, tudo bonitinho, tal, para instalar. Deve estar tudo abandonado aquilo lá. É um preço muito caro. Os holofortes que foram pagos. E o que aconteceu com as pessoas que fez com que esse preço fosse? Nada. Então aí sim é uma baderna, é uma bagunça aí, entendeu? Agora, existe uma crise nacional, não há dúvida, existe uma crise política onde a oposição quer dar um golpe numa presidente eleita de forma... Aconteça o que aconteça ali, na questão econômica do país, claro, tem problema. Agora, não se pode querer tirar a presidente à força, à marra, querer fazer o que fizeram, aquela pressão violenta no Getúlio Vargas. Não são... A pergunta que eu faço para você e faço para a sociedade, como será o dia seguinte, quando entrar e invadir o Palácio do Planalto e arrancar a Dilminha de lá à força? Como será o dia seguinte? Escrevam, será um dia de muito sangue derramado, porque o país vai voltar à década de 60, de 50 e de 40. Por quê? Ela foi eleita com mais de 50% do voto. E ela está garantida como presidente pela Constituição Federal. O PSDB não pode querer criar uma crise, fazer essa crise e forçar um Congresso Nacional, tirar ela do poder através de uma eleição lá interna por 513 bandidos. Porque eu considero 513 que tem lá, acho que eu não sei se eu estou correto, é 513 deputados, são 513 bandidos que lá dentro tem hoje. Tá? Não se salva ninguém, porque eles não tiveram coragem de acabar com a reeleição do deputado. Acabaram com o de senador, de governador, de prefeito, presidente. Mas a deles eles não mexeram. Você tem deputado lá de Bengala, lá que está lá 50 anos lá dentro. Se eles fossem honestos e defendessem o interesse do povo brasileiro, a pátria, eles não faziam o que eles fizeram nessas votações. Eu defendo a pátria e morro pela pátria. Eles não. Eles defendem os interesses pessoais deles, que é dinheiro no bolso. E isso tem que ter claro, tá? Não tenho medo de falar porque sou cidadão brasileiro. Sou livre para mim expressar os meus pensamentos, garantido pela Constituição Federal. Não posso concordar com a atitude daqueles 513 que querem tirar por um tal de mineirinho sarcástico, sem vergonha, que perdeu a eleição. Tem que respeitar. Quer ser eleito, disputa a próxima. Tá? É isso que eu interpreto da política nacional. E local, com todo respeito, peço, doutor Tacílio, fique no PT, que o senhor será reeleito e a gente vai trabalhar juntos na campanha. Tá? Não estou filiado a partido algum, desde já, porém, recebi um convite e aceitei. Tenho uma pré-filiação no Rede Sustentabilidade. Tá? Foi aprovado, estamos aguardando agora a certidão do TSE, homologou, o diretório estadual, aí sim organizado, está liberando todos os municípios do estado de São Paulo, dentre esses pré-filiados, a se organizarem para a disputa da próxima eleição. Então, me surpreende, isso é talvez falta de assessoria. Vai para um PL que não existe, não tem sequer assinatura. Vai para o Rede de Sustentabilidade então, doutor? Que já está ali praticamente homologado. Se o senhor quer um partido novo para agregar para Santa Cruz, vai para o Rede. Então tá bom, Célio. Tá bom? Tem que convidar você para vir mais vezes aqui, que o tempo está estourado já, passamos do tempo. Obrigado pelas declarações, até a próxima. Obrigado, eu agradecido, primeira vez. Desculpa se eu exacerbei nas palavras, mas esse é o meu jeito de ser. Santa Cruzense, por sinal. Voltará mais vezes, com certeza. Intervalo, a gente volta já.